Olá, povo querido do nosso Deus, passando aqui no canal Apóstolo Valdemir Oficial, TV, rádio e demais redes sociais, para orar com você. Aliás, Jesus nos incita a orar e ensina o dever de orar sempre, nunca esmorecer, na parábola do juiz iníquo, não é verdade? Jesus, ele colocou a oração como dever. Por que eu e você devemos orar? Porque as lutas são constantes, né? Biblicamente falando, a luta não é contra a carne, é contra as forças espirituais do mal. Só que essas forças espirituais do mal, esses demônios, usam a carne. Aquela carne que rejeita a presença de Deus, o temor de Deus, a honestidade, a sinceridade, a verdade, que opta pela corrupção, pela criminalidade, pelas drogas, pela prostituição, pelo ódio, pela ganância, avareza, tá? E essa carne, Satanás usa para tentar denegrir, destruir. Aliás, Jesus disse, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você aqui. Eu queria que os nossos colegas da produção ilustrassem aí com as imagens, tá? Estou falando da menina com a cara, com o rosto todo rachado, trincado de lepra, parecendo uma terra seca do deserto, tá? Essa jovem foi desenganada, a família estava aflita, desesperada, e me enviaram a imagem dela para que eu profetizasse a cura dela, tá? Eu vou mostrar para você. E eu profetizei e logo em seguida, alguns dias depois, poucos dias, chegou a outra imagem já, do novo estado dela, que agora já está bem melhor, está curada, né? E nessa repercussão, eu apresentava o antes e o depois, eu disse que o Deus que me usa para purificar de lepra, se eu disser que vai pegar lepra, também pega se houver causa, porque maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não pega, isso é bíblico. Mas se o sujeito dá margem e insiste na bandidagem, ou seja, denegrir imagens, destruir o evangelho, destruir a esperança, a fé das pessoas, porque o sujeito não entra no céu e não quer deixar os outros entrarem. O sujeito está condenado ao inferno porque é um filho de Satanás mesmo. Agora, presta atenção para você ver o estado que chega um ser humano desse. Ele repercutiu no dia seguinte. No dia seguinte. Quando eu falei, o Deus que me usa para curar a lepra, ele também usa para lançar a lepra como fez no dia de Miriam, que mexeu com Moisés. E o sujeito não repercutiu isso no canal dele? A pergunta é, se ele repercutiu, será que ele viu a imagem da menina com o rosto trincado, morrendo e purificada? Se eu falei no meio das imagens, a fala minha foi no meio das imagens. Ele viu? Viu. Porque quando eu falei do perseguidor receber lepra, ele gravou e repercutiu. Por que que ele não se rendeu, não deu glória a Deus pela cura da menina? Porque é um endemoniado mesmo, é um filho do Satanás, filho da perdição. Por que que o bem não toca uma pessoa dessa, só o mal? Por quê? Eu já falei de propósito, que eu sabia que ele ia repercutir. Ele é um dos filhos de Satanás que me persegue. Mas o dele está guardado, vai chegar daqui a pouco. E ele repercutiu dizendo que amaldiçoou ele de lepra. E naquela fala minha, ele não viu a imagem da menina, por que ele não se rendeu e falou, glória a Deus que curou uma criança que estava desenganada? Porque ele não presta, porque não vale nada. Talvez ele nem perceba isso, tão ruim que ele é. Ele é tão mala, esse cara é tão mala, mas tão mala. E derrotado, um cara não tem onde cair morto, um derrotado. Derrotado.
que ele vê os milagres, ele vê Deus fazendo. Por que ele não vai lá com a polícia, com a justiça, com o Ministério Público investigar esses milagres? Porque ele sabe que é verdade. Ele sabe que é verdade. E ele lê a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Ele é um desviado, né? Ele é um desviado, ele já foi do reino, agora é do inferno. Ele é um desviado porque ele conhece a palavra. Ele sabe que Deus não usa traficante, Deus não usa criminoso, Deus não usa pecador que peca premeditadamente, porque pecador todos nós somos, que peca premeditadamente, de propósito. Deus não usa hipócrita, mentiroso, enganador, Deus não usa. Aliás, foi o que o cego de nascença falou quando perguntaram sobre quem o havia curado. Ainda falaram, dê glória a Deus, porque esse homem que curou sua visão é pecador. Ele falou, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que Deus não escuta o pecador. Mas se alguém teme a Deus e o serve, é esse escuta. Ele falou. Está lá em João capítulo 9. Mas Deus não escuta o pecador, apóstolo? Pecador que é pecador por ser carne, como todos nós somos, ele escuta. Mas não aquele que peca como essa raça de demônio, de víbora, que sabe que falar mal da obra e da vida dos outros é pecado e continua. E ganha dinheiro em cima disso. Não é muito, mas ganha. Não é muito porque ninguém dá crédito a essa raça. Né? É uma raça derrotada. Ninguém dá crédito. Né? Eu lancei um canal esses dias, está com 1.200.000 inscritos. 1.200.000 inscritos. Fora as outras redes, os outros canais. Né? Quem dá fruto, o povo escuta. Mas esse tipo aí não escuta, né? Isso não vale nada, não. Isso não presta, não. Isso aí é para perdição, está lá em Provérbios 16. Isso aí foi feito para calamidade, para o dia da calamidade, essa raça. Isso aí não tem jeito, não. Porque o cara está vendo a menina com o rosto rachado, em vez de repercutir, falar, olha como é que Deus usa. Ele vai para o outro lado. Então você analisa bem para você ver que tipo de gente é isso. Isso não vale nada, não vale um tostão, essa raça. Então vamos em frente. Vamos orar? Vamos falar com Deus, só para você ter ideia. Tá? Daqui a pouco a palavra de Deus, a mensagem. Nosso Deus e nosso Pai querido e maravilhoso Senhor dos Exércitos. Nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor disse do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Pai, não tem sido fácil, porque tem se multiplicado o número dos perdidos. O exército de Satanás tem crescido, aqueles que nos perseguem, aqueles que têm visto as maravilhas que o Senhor faz, mas não se rendem. Eles optam por fazer o mal, falar mal, mentir e denegrir e manchar a Tua palavra, que continua fiel e verdadeira e se cumprindo na vida dos cegos, dos leprosos, dos paralíticos, dos endemoniados, dos drogados, libertando-os, curando-os, transformando-os, prosperando-os, salvando-os. O Senhor tem feito isso e vai continuar fazendo. E eu te agradeço pelos 45 anos que o Senhor tem feito isso através da minha vida, da minha esposa, da Bispa Francileia e daqueles que andam conosco. Eu oro pelas pessoas que creem no Teu nome, na Tua palavra. Eu oro por aqueles que me veem como pastor, como profeta, como servo ungido do Senhor e que acreditam na minha pregação. Que sejam tocados, alcançados e curados de câncer. Que sejam restaurados de todas as enfermidades, de hemorragia, de infecção, de dores, de todo tipo de imundícia, de lepra. E que o Senhor abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre eles. Faz maravilhas na vida do Teu povo. Faz milagres extraordinários. E o Teu nome será glorificado na vida do Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Pai, proteja ela. Seja juiz, seja advogado, seja médico, seja pastor, seja protetor da Tua obra e garanta a Tua obra como o Senhor tem feito nesses anos todos.
Eu sei por que o Senhor permite esses tais perseguirem, para que seja peneirado mesmo o teu povo. É como uma rede lançada ao mar o teu reino. Os fracos ouvirão a esses mensageiros de Satanás. Os fortes ouvirão a tua palavra e contemplarão as suas maravilhas, os milagres que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo numa escala muito maior. Abençoa os católicos, evangélicos de todas as denominações. Abençoa os de outras igrejas, religiões. Abençoe bispos e pastoras, pastores e missionárias, obreiros, os membros. Abençoa os dizimistas, patrocinadores, ofertantes da tua obra. Prospera a vida deles. Abençoa esse pequeno exército que o Senhor está levantando para honrar neste mês de aniversário, com uma oferta de R$300. Eu abençoo essa água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada agora. Que Deus possa abençoar cada vez mais a todos nós. Vai se inscrevendo aí no canal Apóstolo Valdemir Oficial. Deixa o seu like, seu joinha, né? Estou um pouco ruim da voz, estou gripado. Peguei uma gripe. Mas vamos em frente. E eu vou ler uma palavra muito interessante agora, que está no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 18. Aliás, deixa eu mandar um abraço, uma bênção muito especial para uma pessoa muito especial, muito querida, a pastora Aline. Pastora Aline é a esposa do bispo Marcelo, um casal de Deus, tá? Homem e mulher de Deus, que tem uma família muito abençoada também, os filhos. Pastora Aline, Deus te abençoe, filhinha. Você é muito amada, tá? Deus abençoe muito você e seus caminhos. Obrigado pela oração. Vamos à palavra, então? Jeremias 18, 18. O profeta ora contra os seus inimigos. Mostra aí, filho, nessa versão, pastor Guilherme, uma bênção. Mostra aí. O profeta ora contra os seus inimigos. Olha só. Eu recebi críticas, muitas críticas. Graças a Deus que eu dou ibope, né? Eu dou ibope nesse país, hein? Graças a Deus. E eles ficam invocados, porque tem uns que se intimidam. Eu não tenho medo de bandido, não. Eu não. Eu tenho medo, não. Já fiz muitos atentados de morte. E já me mataram muitas vezes aí. Você que está me assistindo, você deve ter me visto num caixão com as mãozinhas para cima, até maquiado. Aliás, esses dias eu achei que estava até bonitinho, morto, porque eu estava mais bonito do que vivo, você acredita? Vivo eu não sou bonito, mas mortinho lá no caixão fizeram uma maquiagem bonitinha, você viu? Foi legal. Já me mataram, eles não conseguem tocar em mim fisicamente. Como não tocavam fisicamente em Jeremias, olha o que fizeram. Aí me criticaram porque ele está orando contra os inimigos. Jesus mandou orar pelos inimigos. Olha aqui, o profeta ora contra os seus inimigos. Olha aqui. Então disseram, falando dos perseguidores, ó, presta atenção, bispo, pastores, obreiros, pastores, missionários. Vinde e forjemos projetos contra Jeremias. Jeremias era o quê? Era profeta de Deus, profeta das nações, né? Ele sim era profeta das nações. E os inimigos, perseguidores, disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias. É o que fazem contra mim. Porquanto não há de falar a lei ao sacerdote. Porquanto não há de falar, de faltar, tá? Vinde e forjemos projeto contra Jeremias. Portanto, não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo, ou seja, vamos feri-lo com a língua
e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Eles se reuniram, né? Os filhos de Satanás, os perseguidores, naquela época, hein? Milhares de anos atrás, em conselho se reuniram e disseram assim, ó, vamos forjar projetos contra o profeta Jeremias. Vamos criar situações, mentiras e crimes e faltas, enfim. Vamos denegrir a imagem do profeta Jeremias. Porquanto não há de faltar lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo, ou seja, vamos feri-lo com a língua. O que é ferir com a língua? Não é ferir fisicamente. É falar mal, é denegrir, é difamar, é tentar vacinar as pessoas contra as profecias, contra as mensagens, as palavras daquele pregador, daquele profeta. Quem acompanha a minha história no Evangelho, na obra, são 45 anos, eu não sou candidato a nada, então eu não ando por aí recrutando pessoas ou buscando votos para mim, ou moções, ou aplausos. Eu apresento a obra de Deus, que é curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os drogados, principalmente ali da Cracolândia, o trabalho que a gente faz, tirar as pessoas da sarjeta, da podridão, do inferno mesmo, prosperar os miseráveis e anunciar a salvação, batizar o povo. Esse é o meu trabalho a vida inteira. É simples, mas é isso que eu faço a vida inteira, por isso dá certo, sem inventar. Por isso esses tais não conseguem me destruir, nem a minha credibilidade, nem a minha imagem. Pelo contrário, eles me tornam mais conhecido. Aí as pessoas de bem, elas ligam no meu canal, porque ouviu falar mal de mim, talvez até animadas para também falarem mal, aí vê eu abraçando o leproso e ele é purificado, aí elas passam a acreditar. Eu disse pessoas de bem. Quando a pessoa é do inferno, como esses aí, eles assistem o meu programa e durante o meu programa eu mostro lá paralítico, cego, desenganado, todo tipo de gente curada, liberta, inclusive drogados. Eles querem me associar a crimes, né? Sendo que o trabalho mais forte nesse país, e provavelmente do mundo, é o trabalho que eu faço em Cristo Jesus para tirar a gente das drogas. Inclusive eu tenho clínicas de recuperação para drogados. Nós mantemos as clínicas. Então veja bem, eles no passado faziam isso. Eles falavam, vamos forjar contra o Jeremias um projeto, vamos denegrir a imagem dele, vamos feri-lo com a nossa língua. Ou seja, vamos falar mal dele. Sai falando mal dele. E eles fazem a coisa bem... É uma orquestra, né? É uma quadrilha. São vários canaizinhos derrotados. Um fala lá, o outro repercute lá na frente. Eles vão fazendo isso, vão minando. Como eles já estão no inferno, eles querem levar pessoas para o inferno. Mas Deus está colhendo, gravando, anotando, registrando. E daqui a pouco começam a receber a colheita. Tem colheita que amadurece mais um tempo. Mas quando vem para destruir mesmo, para derrubar. Então, o profeta Jeremias, ele entra em oração. Ele fala, vamos feri-lo com a língua, tá? Vamos feri-lo com a língua. Versículo 18. Tá? Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Aí o profeta orou e disse, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á o mal com o bem? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a sua indignação. Jeremias está contando o seguinte, que no passado, ele até os perdoou e orou por eles. Eu também já fiz isso. Só que eu já perdi a paciência com esses daí. Eu sou sincero. Tem muita gente que não gosta do meu jeito. Não. Com esses aí eu perdi a paciência. Esses daí não tem mais salvação. Esses não tem mais salvação.
Porque o tanto de milagre, o tanto de obras boas que esses já viram até hoje e nunca se renderam, é porque não tem jeito para eles. Eles gravam todas as minhas mensagens, reuniões e programas e lives. E o tanto do bem que eles já viram. Eles já viram eu saindo daqui para a Amazônia levar recurso, tanto alimento como medicamento, como a oração, a palavra e até ajuda financeira. Eles já viram visitando as pessoas doentes e carentes nas comunidades. Eles já viram profetizando e milagres acontecendo. E eles não se rendem. E eles não mudam o conceito. Então, para esses, eu pedi a paciência com eles. Foi o que aconteceu com Jeremias. Olha como é que Jeremias já tinha orado, perdoado, Deus queria feri-los, Deus queria destruir os perseguidores. Jeremias intercedeu. E naquele momento, triste, angustiado, porque eles estavam caluniando ele orou e disse: o Senhor é prova de que eu intercedi por eles. Eu compareci à tua presença, tá? E intercedi por eles, para interceder pelo seu bem-estar, para desviar dele a tua indignação, ou deles. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada, ou seja, a morte. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos à espada na peleja. Olha só que coisa, hein? Perdeu ou não perdeu a paciência, Jeremias? Perdeu, né? Perdeu. Ele já havia intercedido por esses, perdoado, dado chances, mostrado a grandeza de Deus e eles não se renderam. Eles se reuniram, conspiraram e disseram: vamos ferir com a língua, vamos falar mal dele, vamos denegrir a imagem dele, vamos botar ele mal perante o povo. É isso que eles querem. Mas o que eu tenho é infinitamente maior do que o que eles podem apresentar. O que eles podem apresentar? Calúnias, mentiras e todo tipo de imundícia. E entre eles estão aqueles que roubaram o povo, tá? Saquearam o país e tomaram o poder da maneira como você viu e sabe como foi, tá? E hoje perseguem a obra de Deus também. Pregam todo tipo de imundícia, não tem democracia nenhuma, pelo contrário. É ditadura, né? É ditadura. Eles absolvem quem foi condenado a 300 anos de cadeia. Eles absolvem quem foi condenado a 300 anos de cadeia. Absolvem quem foi condenado em várias instâncias, roubou o país, tendo que devolver recursos. Tá? E eles condenam uma pessoa que pintou uma estátua. Olha que ponto nós chegamos. Olha que democracia, que justiça é essa? Que poder é esse? Né? Deus dá poder, o poder. Você sabe o que quer dizer democracia? Democracia é o poder do povo. Né? Demo é poder. Cracia, povo, poder do povo. Povo que governa, povo que manda, mas não manda nada aqui. Os inocentes são condenados, são maltratados, são acusados, e os bandidos ficam aí fazendo, destruindo tudo. Até Deus tomar uma posição, e vai tomar. Eu sei que vai tomar. Vai, eu vou ver isso em vida. Deus vai tomar uma posição. E vai botar cada um no seu devido lugar. Tá bom? Então, domingo agora, no Braz e em todas as nossas igrejas mundial do poder de Deus, um clamor muito especial pela sua vida e sua família. E lá na comunidade do Viola, no Amazonas, estarei levando meus recursos lá para eles, todo tipo de recurso, se Deus quiser, principalmente espiritual. E a bispa e eu e a pastora Juliana vamos inaugurar lá, tá bom? Um beijo no coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, vamos em frente, em nome de Jesus.